Olá, seja muito bem-vindo em mais um programa Café Teológico desta manhã de sábado. Você que nos acompanha sempre, semanalmente, você é muito bem-vindo para estudarmos juntos mais uma vez, mais um estudo. E você é nosso convidado a acompanhar aí através desta live, através também da nossa web rádio que está 24 horas no ar, vocês que sempre nos acompanham. Pense nisso.webradiosite.com. Estamos simultaneamente aqui no Facebook e também em nossa web rádio. Você pode nos acompanhar também no aplicativo. Baixe e tenha no seu smartphone, no seu celular, na sua Smart TV, como você quiser. É possível você nos ouvir enquanto também está caminhando, fazendo sua atividade, limpando a casa, enfim. Vamos juntos a partir de agora. Eu convido também você a parar esse momento, por que não? Para juntos estudarmos hoje o Salmo de número 69. Esse salmo que é um salmo muito importante, muito bonito, que é um clamor de Davi diante da perseguição que ele estava vivendo. Nós vamos já começar o estudo de hoje. Eu quero convidar você que nos acompanha nesta manhã também a compartilhar esta live com os seus. Você é o nosso convidado a fazê-lo. E eu quero fazer isso agora aqui no Facebook. Você faz aí também na sua página, na sua rede social, para que juntos também possamos levar esta mensagem a mais pessoas. Você é o nosso convidado a fazer isso agora. Compartilho aqui com os meus, você compartilha aí com os seus, e eu quero mais uma vez lembrar a você que o nosso Café Teológico, sempre semanalmente, nós estamos já estudando o Salmo de número 69, e todos os anteriores a este já foram estudados. Enfim, você pode nos acompanhar também, caso você tenha perdido algum estudo, você pode acompanhar lá no canal da Pense Nisso. Você pode estar estudando conosco através lá do canal da Pense Nisso. Então, Café Teológico sempre junto, nós estamos aqui então no dia de hoje. Eu compartilho com você que nós temos a alegria de poder estudar junto. E eu quero lembrar a você também do nosso cafezinho especial, se é um café teológico, por que não? Estamos aqui mais uma vez para degustar desta maravilha e por que não incentivar você também a colaborar conosco, a estar conosco estudando a palavra do Senhor e tomando esse café. Café KG é o nosso parceiro cultural aqui através da rede Pense Nisso de Comunicação. Você pode adquirir e apoiar os trabalhos em prol da igreja perseguida, que você sabe que 10% destinamos ao portasabertas.org.br. Fica aí um incentivo para você, também adquire o seu. Eu estou aqui degustando e, mais uma vez, esperando você para que juntos possamos estudar mais este Salmo de número 69. Tá chegando o povo de Deus aí, muito bom. Reginaldo Archmiller, abraço, bom dia também, senhor Damar Bergman, bom dia. A Nara Beatriz, também bom dia. A Leni Bergman, bom dia. A Vanderleia Soares e também a Leni Tuchenyakin. Isso aí, muito bom dia para vocês. Já vão pegando a Bíblia de vocês aí para estudo junto conosco, do Salmo 69, esse salmo que eu coloquei na descrição, é uma oração de um homem perseguido. Então fica aí o incentivo para que você também estude conosco mais esse salmo no dia de hoje, escrito por Davi, diante da perseguição dos seus inimigos que ele passou. Neiva Helvig, bom dia, excelente sábado para você também, Deus abençoe. Aproveite e vão compartilhando com os seus esta live. Vani Hatke, bom dia também, bom dia para você. Vanderleia Soares, chegando aí também, bom dia. Deus abençoe. Isso aí, vamos lá então, não deixe de compartilhar esta oração, que é uma oração, poderíamos chamar, messiânica, que aponta para Jesus, naquilo que ele viveu na sua agonia, na sua trajetória, enquanto esteve entre nós também nessa trajetória para nos salvar. E as palavras de Davi também foram usadas em muito momento lá no Novo Testamento, e muitas vezes Jesus as usou. Veja que você tem também esse salmo, ele é citado, os versos 4, 9, 2, aliás, 21, 22, 23, 25 e 28 no Novo Testamento, e muitas vezes lá na dor que Jesus
passou quando esteve na cruz. Por isso que a perseguição que Davi sofreu estava apontando para Cristo, aquele que fora perseguido pelos judeus da época, pelos fariseus, enfim, e tudo isso é uma alusão aqui. Talvez Davi, quando escreveu isso aqui, ou vivenciou essa situação, ele nunca pensou que lá na frente o seu sofrimento era, poderíamos dizer, um antítipo daquilo que Cristo iria vivenciar em seu corpo, tá bom? Então já esse é o pano de fundo que temos aí para o nosso estudo de hoje, neste Salmo 69, que tem 36 versículos. Como da semana passada ele fora dividido em blocos, eu quero trazer para você também alguns blocos aí. Vamos ainda cumprimentando Darli Pribe, está conosco, bom dia também assistindo, bom final de semana. Denir Elisandra Pribe, bom dia. Seu Walter Veig, bom dia também, chegando aí, permaneçam conosco em nosso estudo desta manhã. Então vamos lá lembrar da revista Pense Nisso. Quem não conhece ainda a revista Pense Nisso, está chegando aí a 35ª edição, 8 anos encantando o povo de Deus com a nossa revista, e você já sabe que é o carro-chefe da Rede Pense Nisso de Comunicação, onde você, ao assinar, apoia inúmeros trabalhos que fazemos através da sua assinatura. Isso você sabe, é a nossa revista, é o site, o website onde tem um devocional, sempre diariamente, onde você tem a loja, onde você assina a revista, também a nossa web rádio está 24 horas no ar, alcançando mais de 160 mil ouvintes já, isso também nos deixa muito contentes e agradecemos muito a sua audiência. Por isso, você não convido, baixe o aplicativo no seu celular e tenha sempre a nossa web rádio com você. Eu lembro também, temos alegria de apoiar esse trabalho de capelania hospitalar e prisional aqui em Canguçu. Está chegando novidade aí, fique atento nas nossas redes sociais. Também eu quero incentivar, lembrar você também de 10% da revista ainda destinamos para a Encruzilhada do Sul, do trabalho missionário feito pelo pastor Evino Roslan. Então tudo isso você vai estar colaborando ao assinar a nossa revista, não deixe assim de fazer, ok? E o café está aí, você ainda não adquiriu o seu, não perca tempo. A Roberta Siffert está conosco, bom dia para você também. Vamos lá então, Salmo 69, já pegou sua Bíblia, abriu aí? Salmo 69, onde temos assim. Ó Deus, salva-me porque estou na água até o pescoço. Eu quero ler com você o versículo 1, 2 e 3, que é o primeiro bloco que Davi escreve aqui. Versículo 2, estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés, entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Esse aí é um clamor que Davi faz diante daquilo que ele está vivenciando. Veja que ele cita palavras assim que nos arremete para aquilo que a Bíblia chama. O pecado humano, ele é como um lamaçal. Não sei se você já teve essa experiência de andar em meio a um lamaçal, e muitas vezes quanto mais você anda, mais você se afunda. Alguns lamaçais, eles são até mesmo perigosos ao ponto de fazer submergir toda a pessoa. A Bíblia sempre chama que o pecado ele é assim. Quando você começa, às vezes pecado pequeno, aparentemente, e quanto mais você fica ali, um vai puxando o outro e você vai se aprofundando no sentido de que se não houver alguém que estenda a mão e te puxe de lá, você só vai se aprofundando. Ou seja, não há forças em você mesmo para você sair desse lamaçal. Isso é a vida em pecado. Por isso que Davi aqui ele está se colocando como homem pecador. Ele mais adiante você vai ver que ele confessa que ele é um homem que havia pecado, ele está sofrendo isso, a perseguição, devido aos pecados que ele havia feito. E isso é notório quando ele sente assim que o seu pecado está o afogando, está fazendo ele submergir, como ele diz aqui. Não tenho onde apoiar os meus pés, é como se fosse uma areia movediça. Ele caiu no lugar e aqui ele está clamando e gritando
por socorro até ficar rouco. Essa era a situação que Davi havia se metido. E esse é o clamor que ele faz também para que Deus o salve, pois não há ninguém mais que o salve. E veja bem, essa é uma lição que a gente aprende. Os nossos pecados, eles nos consomem, eles nos matam, porque por nossas próprias forças não há salvação. Assim como Davi, ele aqui clama, e ele sabe que a consequência daquilo que ele está vivendo é simplesmente as suas escolhas, a sua insensatez, e faz com que ele sinta-se perseguido, enfim, sinta-se em um lamaçal. E aí nós temos o bloco 2, que é apenas o versículo 4, ele diz assim: aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Esse versículo 4 aqui, então, ele é alusão a Jesus Cristo, por isso que antes eu citei ele. Quem é acusado sem ter falhas? Este é Jesus, não é Davi. Davi, adiante, ele vai confessar que ele é um pecador, assim como eu e você, nós somos pecadores. E talvez uma das grandes questões a serem ditas, e sempre trazemos de volta, é que precisamos confessar os nossos pecados, que assim como Davi, você e eu, nós somos pecadores. Agora, esse versículo 4 aqui, assim como o 9, 21, 22, 23, 25, 28, a referência é a Jesus Cristo. O ataque que Jesus sofreu era simplesmente aquilo que ele sentiu em seu corpo, não por haver pecado, mas sim porque ele é um homem de dores, conforme o próprio Isaías nos diz. Bloco 3 vai do versículo 5 ao 12. Acompanhe aí na sua Bíblia. Estamos no Salmo 69, para quem está acompanhando, é o estudo de hoje, mais uma vez. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. E aqui você vê a confissão de Davi. Tu sabes como tenho sido tolo. Tolo é a NTLH que diz aqui, na outra tradução, Almeida, Revista Atualizada, vai dizer insensato. Ou seja, uma pessoa que não tem sensatez, uma pessoa, poderíamos dizer no linguajar que nós usamos, uma pessoa burra que não tem a direção do Espírito Santo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em Ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que Te adoram, pois é por causa do meu amor por Ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos, sou como um desconhecido para a minha família. E ele segue: o meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo, as ofensas daqueles que me insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho e, no entanto, eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças e os bêbados fazem versos a meu respeito. Observe que Davi aqui cita uma coisa que algumas pessoas até vivem isso hoje, que é a perseguição também, não só dos seus inimigos que quando eu digo, são aquelas pessoas que são de fora, são terceiros, mas aqui ele está dizendo que até a sua família tem feito dele um estranho, um desconhecido. O que nos lembra isso aqui? Davi fora perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Quem conhece a história sabe disso muito bem. E é nesse contexto que ele escreve o Salmo 69. Não somente a perseguição de Saul, mas aqui ele já era rei. Então, e você vê que ele é perseguido pelos seus próprios familiares. Ele sofre com isso. No fundo, ele reconhece que essa perseguição é a consequência de um pecado que ele fez lá atrás. Qual é o pecado dele ter roubado a mulher de Urias, Batseba, não somente ter tido um filho com ela, adulterou com ela, a cobiçou, adulterou e matou seu esposo Urias. E Deus logo alertou a ele que da sua casa, diante daquilo que ele havia feito, a espada nunca se afastaria, ou seja, ele sempre estaria vivendo em meio a tribulações. E aí ele sente isso aqui, você vê que
ele diz assim: sou como um estranho para os meus irmãos, sou como um desconhecido para a minha família, porque a sua própria família o perseguia. E ele vê que, versículo 5, os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus, tu sabes como tenho sido tolo. Em outras palavras, tu sabes como eu tenho sido pecador. É uma grande mensagem que podemos tirar daqui, porque é uma baita confissão de um homem que sabe que errou e sabe também que o pecado tem consequência. O pecado tem perdão, por outro lado, a consequência fica. A gente sabe disso, já comentamos em outro momento, que Deus sempre vai nos perdoar quando nós voltamos a Ele em coração arrependido. Mas a consequência fica, né? Aquilo que a gente sempre diz, uma pessoa que não se alimenta bem, ela vai ter, é um pecado contra o seu próprio corpo, ela está se matando, quinto mandamento. Deus perdoa? Perdoa. Se você se arrepender e confessar o seu pecado, Ele vai te perdoar. Mas a consequência fica, às vezes a gente tem uma doença, às vezes tem uma morte prematura por um desleixo com a saúde. Um exemplo estou citando aqui. Então isso faz de novo lembrar-nos de que todo pecado tem uma consequência. A consequência eterna, nós sabemos que Cristo assumiu ela lá na cruz, jogou sobre os seus ombros e pagou os nossos pecados. Isso é importante a gente sempre lembrar também. Agora, por isso que todo aquele que confessa o seu pecado, ele é liberto da morte eterna, ele vai para o céu. Mas a consequência nesse mundo do pecado ainda fica. E a gente sabe disso, tá? Então, cuidado nessa diferenciação aí, quando acha que o pecado tem consequência, então nem todo pecado, se ele for confessado, nem todo pecado ele vai te levar ao inferno. O pecado que você confessou, ele tem prontamente o perdão de Cristo, pois Cristo assumiu a nossa culpa. Tá? Então, é uma diferença que a gente precisa sempre lembrar aqui. Todo pecado que Davi fez, ele recebeu perdão, a gente vê isso pela Bíblia. Mas consequências momentâneas em sua família, em sua vida, ela seguiu. E aqui é uma delas, ele está aqui clamando para que Deus o ajude, o liberte, o dê a solução. Ok? Vamos adiante então, estamos no Salmo 69, agora versículo 13 até o versículo 15. Temos mais um bloco aí, seria o quarto bloco do Salmo. Porém eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a Ti. Ó Deus, responde-me quando achares por bem, pois me amas muito. Salva-me como prometeste. Não me deixes afundar na lama, livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixes que as ondas me cubram. Não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Então observe que Davi aqui está clamando que Deus o livre dessas águas profundas, águas de morte, que ele diz aqui. Também ele diz que seja engolido pela sepultura, ou seja, não deixe que isso me mate. Essa é a oração, em outras palavras, que Davi faz então. E ele segue dizendo, versículo 16 ao versículo 17, seria o quinto bloco: ó Senhor Deus, tu és o bom e amoroso, responde-me e vem me ajudar, pois é grande a tua compaixão. Não te escondas do teu servo, responde-me agora, pois estou muito aflito. Vem e salva-me, livra-me dos meus inimigos. Olha que bela oração, alusão às palavras do próprio Cristo, lá que fez no Calvário. E nós sabemos que o próprio Jesus sofreu em seu corpo aquilo que ele não merecia, mas ele tomou sobre si a nossa culpa e ele sentiu aquilo que nós deveríamos sentir, o abandono de Deus. Ou seja, quando Deus virou a cara para o seu próprio filho, ele tem isso também, ele sentiu em seu corpo. Então Davi, em palavras humanas aqui, muitos anos antes, também sentiu isso em seu corpo. E o detalhe que a gente pode destacar aqui é: ó Senhor, tu és bom e amoroso, e esta é a mais pura verdade. Pois é grande a tua compaixão, responde-me e vem me ajudar. A misericórdia de Deus alcança o pecador, e muitas vezes o pior pecador, que nós apontamos o dedo e achamos que aquele não merece, aquele não pode, aquele não, enfim, nem
podemos pensar que este vai para o céu. Lá está a misericórdia de Deus, ela alcança pessoas que muitas vezes nós dizemos não merece tal perdão. E esse clamor está nas palavras do próprio Davi. Versículos 19 ao versículo 21, sexto bloco. Tu vês todos os meus inimigos, tu sabes como eles me insultam e conheces as vergonhas e humilhações que tenho sofrido. Os insultos partiram meu coração e estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Veja que o versículo 21 é uma alusão ao próprio Cristo, que ele experimentou o amargor do vinagre, do veneno, quando estava no alto da cruz. De novo a gente lembra, Davi quando escreveu isso, ele talvez nunca imaginou que o Messias, o servo sofredor, sofreria esta pior dor, de ser abandonado, de ser menosprezado pelo próprio Pai, Deus, e sentiu o amargor da morte, o vinagre que aqui ele diz, que é assim uma expressão no Salmo, uma figura de linguagem da pior dor que alguém possa suportar. E vamos para o versículo 22. Abraço para Eli Silva Duarte, bom dia para você também, Denise Lima, bom dia para você que está chegando aí. Estamos no Salmo 69, versículo 22 até o versículo 28, mais um bloco, sétimo bloco do Salmo. Que os seus banquetes sejam a desgraça deles e que as suas festas religiosas causem a sua queda. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos, faze com que percam completamente as forças. Descarrega sobre eles a tua ira e que o fogo do teu furor os alcance. Que os seus acampamentos fiquem desertos e que ninguém fique vivo nas suas barracas. Eles perseguem aqueles que castigaste, zombam dos sofrimentos daquele que feriste. Toma nota de todos os pecados deles. Não os deixes tomar parte da tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Então esta é uma oração mais sincera que Davi faz a partir do verso 22, dizendo assim, seus inimigos faziam banquetes, faziam festa, em meio às desgraças das pessoas e ainda mais em meio à desgraça que ele estava sofrendo. Ou seja, aquele velho bem feito que muitas vezes nós dizemos, sim, ele está sofrendo porque ele merece, ele fez tal coisa e por isso que ele está sofrendo. Bem feito. Mais ou menos assim que os inimigos de Davi estavam pensando e em meio estavam festejando a desgraça de Davi. E esta oração sincera que ele faz, então, ele não mede palavras e ele, por suas próprias forças, ele não fará vingança. Mas ele entrega para Deus com muita sinceridade, pois Deus conhece o nosso coração. E aquele desejo de vingança muitas vezes surge, mas quando ele surge no nosso coração, temos que fazer como Davi, entregar ele para Deus. E ele diz aqui em palavras mais puras, né? Que ele diz assim, não deixes que eles zombem continuamente de mim. Ele diz, toma nota de todos os pecados deles, porque eles também são pecadores, estão perseguindo um homem que não era justo, mas estão fazendo e tirando sarro da desgraça de Davi. E não deixe que eles tomem parte da tua salvação, pois essa é muitas vezes a oração mais sincera que muitas vezes as pessoas fazem. Que oração sincera é essa? De a gente não ou a gente não querer que outro tenha a mesma salvação que nós já temos ou teremos. Então não pense assim que Deus não está vendo os teus sentimentos. Há muitas pessoas que têm vergonha, medo de dizer a Deus aquilo que sentem. Às vezes é um desejo de ódio, vingança.
aquele desejo assim, tomara que não dê certo com tal pessoa, tomara que ele nem vá para o céu. Será que você nunca pensou nisso? Davi aqui ele não mede as palavras, ele diz categoricamente, esse povo que persegue, eles não merecem a salvação. Porque não adianta a gente esconder nada de Deus, Deus conhece o nosso coração, aqui que está o ponto. Às vezes as pessoas, elas estão até mesmo com receio de dizer algumas coisas a Deus, mas o seu coração está cheio de ódio, de amargor, de vingança, mas Deus está vendo o teu coração. Então, a melhor coisa a fazer é entregar para Deus e falar a Ele aquilo que você está sentindo. Davi aqui, como um homem fraco e falho que ele foi, ele dizia, toma nota dos teus pecados deles e não deixe tomar parte da tua salvação. Mas quem era Davi para dizer que quem pode salvar e quem não pode? Mas aqui está um homem dizendo, veja isso, que o nome dele seja riscado do livro da vida, olha a profundidade dessas palavras, e que não seja contado na lista dos que te obedecem. Ele está dizendo, eles não merecem a salvação por aquilo que eles estão fazendo. E a gente sabe que a salvação está nas mãos de Deus, Ele a dá para quem Ele quer, porque foi Ele que pagou o preço da salvação. Mas aqui está a oração de um homem que está sofrendo, sendo oprimido e perseguido, e ele faz essa sincera oração, Deus que faça justiça, em palavras humanas. Olha só, aí versículo 29 a 36 é um bloco de louvor, por aquilo que não somente ele está vivendo, mas ele está louvando a Deus por aquilo que Deus pode fazer e faz. Veja o que diz. Eu estou sofrendo desesperado, ó Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus com uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer um sacrifício em um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. E ele encerra os versículos. Louvem a Deus, o céu e a terra, os mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém, construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra e aqueles que o amam viverão ali. Um louvor em meio à perseguição. Seria esta a forma que ele conclui o Salmo 69, então. Observe que ele clama mais uma vez, que está sofrendo, está desesperado, mas ele recorre a Deus que pode o salvá-lo. E a gente sabe no decorrer da história, se você conhece a história de Davi, que Deus de fato o salvou, e ele já louva a Deus antes de receber a bênção. Esse é um detalhe que eu já destaquei aqui em outros momentos, que agradecer a Deus antes de receber também é um ponto muito importante, não para mover o coração de Deus, mas para reconhecer aquilo que Deus é. Deus pode libertar, Deus pode livrar, e assim Ele o faz, no decorrer de sua vontade e sua graça, conforme nós a conhecemos. Então, louvem a Deus, o céu e a terra, os mares e todas as criaturas que estão neles. Louvem a Deus. Como dizia Ludmila Feber, em tempos de guerra, em tempos de luta, nunca pare de louvar, porque esta é a expressão mais genuína de que você confia em Deus, mesmo não entendendo a situação, mesmo não estando nos melhores dias, mesmo passando por dias sombrios. Isso é importante que a gente aprenda também com Davi e tantos outros pais da fé, enfim, pessoas que em meio ao sofrimento continuaram louvando a Deus e agradecendo por aquilo que Ele é. Então, para concluir, nós resumimos o seguinte: Davi está sendo perseguido. E ele sabe que o seu sofrimento é também devido aos seus pecados que ele fez. Desde lá dos pecados que são mais notórios, da cobiça, do adultério, da morte que ele provocou. E aí a perseguição veio contra ele, a espada nunca saiu de sua casa. E ele sentiu isso até mesmo quando ele precisou guerrear contra o seu próprio filho Absalão. E
Ele clama que Deus o livre da perseguição dos homens que o fizeram passar por tais aflições. De novo, esta oração de Davi, no Salmo 69, faz alusão àquilo que Cristo sofreu, por isso que é um salmo messiânico, porque o versículo 4, 9, 21, 22, 23, 25 e 28 está tudo sendo mencionado lá no Novo Testamento. As palavras de Cristo na cruz também estão aqui neste salmo. Então, para concluir, eu quero dizer assim, o maior sofrimento, o maior abandono que nós merecíamos, a perseguição que merecíamos, Cristo a recebeu e levou na cruz. E isso você precisa sentir, saber, guardar no seu coração. Nós merecíamos que Deus virasse o rosto para nós. Nós merecíamos a maior perseguição. Mas Cristo a tomou sobre si e sentiu aquilo que o salmista aqui, em palavras poéticas, diz. Que ele sentiu a dor, a aflição que nenhum outro homem ainda sentiu. Então veja que a Bíblia sempre faz uma referência àquele que tomou sobre si a nossa dor, o nosso pecado, a perseguição que nós merecíamos. E lembre sempre disso, de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Então, para você, se em algum momento você estiver sendo perseguido, lembre-se disso. Alguém que foi perseguido, que sentiu a pior dor, a pior perseguição, muito mais do que qualquer uma que nós, nesta vida, estamos sofrendo. Então isso, sem dúvida, também serve-nos de consolo e fazendo sempre olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amém. Muito bem, este é o Salmo de hoje, Salmo 69, 36 versículos, uma oração de um homem perseguido, de Davi. E assim a gente segue mais uma vez. Semana que vem, Salmo 70, apenas 5 versículos, Salmo 70 tem, falando de uma oração pedindo ajuda. Então, veja que a maioria dos salmos foram escritos por Davi em situações momentâneas e as situações que ele viveu apontam para uma ocasião que geralmente se culmina em Cristo Jesus. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, mande aí para quem você puder. Alguém precisa ouvir esta mensagem, este estudo do dia de hoje. E é muito importante você fazer isso também, encaminhar para alguém que esteja talvez em outro momento, até mesmo passando por perseguição. Ou fazendo sempre aquilo para o qual nós somos chamados, de fazer com que a palavra de Deus alcance outros corações. Então você pode ser um agente de Deus, um missionário, apenas ao clicar nesta live e encaminhá-la para outra pessoa. Isso é muito importante você fazer e obrigado quem já fez, tá bem? Eu encerro aqui com o nosso cafezinho desta manhã, café teológico. Quer receber e tomar um café especial? Adquira o seu, peça comigo lá no WhatsApp, que a gente vai lhe encaminhar. Ou nos comentários aí, ó, traz um café para mim, que a gente entrega para você e você vai abençoar a igreja perseguida por esse mundo afora. A gente sabe que muitos irmãos são perseguidos por crer em Jesus e a gente destina 10% da renda do café para esta missão também. Um trabalho bem bacana. Siga-nos lá no Instagram e conheça esse projeto, Fruit News Café. Eu quero também lembrar da nossa revista, chegando aí a 35ª edição. Quem ainda não adquiriu a sua, adquira e também possa assim apoiar os inúmeros trabalhos de missão que fazemos com a Rede Pessinista de Comunicação. Continue com a nossa programação, vem aí logo mais o Oro por Você, às 10, 11 horas o Pastor Welton com o culto doméstico, meio-dia Mensagem de Esperança, à tarde Gaúcho Gospel e à noite o Arno Stur com Irma Luster, na língua pomerana, um programa bem bacana para você hoje às 18h06. Depois do tempo de refletir. Amanhã tem um pastor que sempre apresenta o programa Ecos da Palavra, 10 horas no Hora Luterana, e você também é chamado a estar conosco, acompanhando amanhã. Abraço a todos, fiquem na paz, não esqueça de compartilhar, Deus abençoe, um bom final de semana a todos.